Bom dia, estudante da Palavra de Deus. Estamos iniciando um novo trimestre e esse trimestre nós vamos estar falando sobre oração. E nesta lição, de imediato, há uma pergunta: o que é oração? E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, a se preparar, a entender cada ponto desta lição. Se você ainda não pegou a sua revista, pegue na igreja a sua revista da Escola Bíblica Dominical, para que você possa acompanhar toda a dinâmica desse trimestre, que vai falar sobre uma doutrina muito importante da Bíblia: oração. Então, vamos iniciar essa lição com uma afirmação do pastor André Nascimento, da Segunda Igreja Batista de Austin, Nova Iguaçu. Ele diz assim: vivemos em uma época em que as pessoas estão cada vez mais cheias de atividades, cheias de coisas para ler, coisas para ouvir, coisas para assistir, para consumir. Vivemos em uma época em que as pessoas estão cada vez mais cheias de si. Quando iniciamos essa caminhada de 13 estudos sobre oração, pensamos nesta doutrina bíblica que está sendo esquecida. Sim, que está perdendo o seu real significado na vida cristã, passando a ser por muitos uma prática esporádica e até circunstancial. Uma vida de oração saudável vai passar obrigatoriamente pelo caminho do esvaziamento. Ou seja, se você quer ter uma vida de oração, precisa esvaziar-se. O separar-se para estar a sós com Deus, o desejar não mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus, a negação completa do nosso eu. A Bíblia não define o que é oração. Já parou para pensar nisso? Se você procurar na Bíblia, você não vai encontrar uma definição do que é oração. Mas a Bíblia, ela mostra a prática da oração. A prática da oração na vida de grandes homens, de grandes mulheres que marcaram as suas vidas e marcaram a vida de outras pessoas. E Jesus é o nosso exemplo maior de prática de oração. Antes de olharmos o texto bíblico deste estudo, é preciso mostrar o que a oração não é. Ou seja, eu preciso pensar no que é oração. Mas antes de tudo, eu tenho que parar e pensar aquilo que não é a oração bíblica. Não é meio de fazer negócios com Deus. Buscar barganhar bênçãos com promessas vazias de corações vazios. Ah, Senhor, se tu me deres isso, eu prometo que estarei orando. Isso é barganhar. Isso não é oração. Mas oração também não é uma relação de pronto-socorro, de balcão de serviço. Quando se precisa de alguma coisa, busca-se a Deus em oração. Oração não é isso. A oração bíblica, a doutrina da oração, não é essa a definição ou o que seja verdadeiramente oração. Também não é um ritual religioso. Apesar de ser necessário criar um hábito de oração, não se pode agir apenas como um rito, uma reza diária, como se fosse um monólogo. Senhor, abençoa esse alimento, abençoa a minha casa, em nome de Jesus, amém. Não, não é isso. Ou até uma simples repetição de palavras previamente decoradas. Não é oração isso. Qual seria, então, a melhor definição do que seja oração?
Com certeza, você na sua casa, nesse momento de estudo da palavra de Deus, deve ter dito, de forma simples e objetiva, um diálogo com Deus, uma conversa com Deus. Está certo, é isso mesmo. Porque é preciso conversar com Deus. Mas presta atenção, conversar é falar e ouvir a voz de Deus. Através desse momento íntimo, esse momento especial com Ele. Na revista Compromisso desse trimestre, há uma boa resposta para essa pergunta. É de Henri Nouwen. Ele dá uma colocação tão preciosa que vai servir de norteamento para esta lição. Oração é o esforço intencional, concentrado e regular, visando criar um espaço para Deus. Pastor, que definição longa, complicada. Calma, eu vou repetir. Oração é o esforço intencional, concentrado e regular, visando criar um espaço para Deus. Quando ele fala de esforço intencional, ele quer dizer que é uma decisão pessoal. Ninguém pode te obrigar a fazer a oração. Precisa ser uma decisão sua, pessoal. Ao afirmar que é concentrado, ele quer mostrar que há uma necessidade de foco, pois tudo nos atrapalha. Quando queremos dedicar a oração, tudo, são barulhos, são sons, tudo. Até mesmo as vozes da nossa própria cabeça, trazendo problema, dificuldades, assuntos que temos que tratar. Ou seja, o concentrado é o foco. Mas dizer que é regular mostra que não pode ser esporádica essa prática. É algo que eu preciso fazer cotidianamente. E por fim, a definição ele coloca visando criar um espaço para Deus. Então ele culmina com a ideia introdutória do esvaziamento. Se não tirarmos algo, não existe espaço para colocarmos outro no lugar. É o esvaziar-se para que Deus tenha liberdade em nós, por nós e através de nós. Sam Tipton, em seu livro Fator Oração, ele afirma assim: muitas vezes nós temos perdido o propósito e essência da oração. Oração não é uma hora quando nos chegamos para receber uma bênção de Deus. Oração é um encontro com Deus Santo. É chegar-se à sua presença, entrar no seu companheirismo e participar de um relacionamento com Ele. Esse é o meio pelo qual nós conseguimos conhecê-lo. E desse conhecimento pessoal e íntimo, a vitória de Jesus flui em nós e no mundo à nossa volta. Então, pensando nessas definições introdutórias, vamos aplicar esses fundamentos à prática da oração, observando a vida do nosso exemplo e mestre, Jesus. Abra sua Bíblia no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 1, de 35 a 39. Vai pegar sua Bíblia, meu amado. Vai pegar sua Bíblia, minha querida. É preciso que a gente estude a Bíblia. Então vamos olhar Jesus. Marcos, capítulo 1, 35 e 39. Vamos ler? Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam.
Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando na sinagoga deles e expelindo os demônios. Encontramos Jesus, neste texto, entre 3 horas e 6 horas da manhã. Era madrugada e ele orava, indo a um lugar deserto, diz o texto. Mas parece fácil, parece sem muito sentido o texto se eu não olho o contexto. Então, como foram os dias anteriores de Jesus? O que Jesus estava fazendo até chegar a esse momento? Observe o capítulo 1, a partir do verso 14. Vamos caminhar com Jesus nessa chegada até essa madrugada de oração. Ele está na Galileia, pregando o Evangelho de Deus, proclamando a necessidade de arrependimento. Depois ele caminha junto ao mar da Galileia e chama discípulos, Pedro, André, Tiago e João. Entra em Cafarnaum e liberta o endemoniado na sinagoga. Vai para a casa de Pedro e cura sua sogra. À tarde, ao cair do sol, muitos enfermos e endemoniados são levados até a casa de Pedro. E Jesus cura todos. Ufa! Merecia uma boa noite de descanso, né? É lógico que sim. Mas no verso 35, nos relata que Jesus está orando de madrugada. Será que ele perdeu o sono? Não. Estão lembrados da resposta de Orinuen? Oração é um esforço intencional, concentrado e regular, visando criar um espaço para Deus. Jesus escolheu estar com Deus em oração. Barclay, ele afirma o seguinte: Jesus sabia que se fosse sair ao encontro dos homens, precisava antes encontrar-se com Deus. E se a oração era necessária para Jesus, quanto mais não será para nós. Você percebeu a profundidade da palavra desse comentarista, William Barclay? Ele sabia que se ele fosse ao encontro dos homens antes, ele precisaria se encontrar com Deus. Ele já estava com o propósito de seguir pela Galileia, pregando o evangelho do reino, anunciando arrependimento. Ele precisava antes encontrar-se com o Pai. Ora, Jesus fazia isso e muitas vezes, e vamos realizar a obra do Senhor e vamos sem orar. E fazemos as coisas sem conversar primeiro com o Pai. Jesus, ele nos ensina. Jesus, ele não perdia o foco da missão. E, portanto, ele concentrava-se para que nada o atrapalhasse. Diz o texto que ele vai para um lugar deserto. Ele não quer ser incomodado, ele não quer ser atrapalhado por outros sons, vozes, barulhos. Se Jesus, aonde ele estava, na casa de Pedro, resolvesse orar, poderia ser que Pedro falasse: Senhor, vai descansar um pouco, amanhã tem muita coisa para fazer. Ou poderia ser que até a própria sogra de Pedro o perguntasse se ele queria comer alguma coisa. Ou seja, o que Jesus fez é que ele se concentrou. Ele precisava estar sozinho para aquele momento. Era encontro regular. O espaço para Deus estava sempre garantido em sua vida.
este encontro com o Pai era regular. Você vai encontrar Jesus por diversas vezes se separando para orar. Sua obediência à vontade de Deus era clara e notória. Não tinha como você não entender essa obediência de missão. Jesus tinha. Então, lá em Mateus capítulo 6, verso 6, abre a tua Bíblia. Mateus 6, verso 6. Quando Jesus ensina sobre oração, o que ele diz? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ele não está falando propriamente do quarto físico, mas de um lugar onde você tenha o a sós com Deus, o estar longe de coisas que possam atrapalhar a sua concentração, o seu foco, o seu desejo pessoal de orar. O conceito está presente sobre oração. Se você não decidir ter vida de oração, ninguém poderá fazer isso por você. Se você não focar essa decisão, tudo vai atrapalhar a sua caminhada. Tudo. É compromisso, é telefone, é tudo que vai acontecer para que você não tenha foco naquilo que você precisa. Você não se concentre naquele momento. Se você não estabelecer regularmente este encontro, não surtirá o efeito desejado e requerido para a sua vida cristã. Se você não der espaço para Deus, outras coisas permanecerão norteando a sua vida. E olha, você não crescerá espiritualmente. É interessante que neste texto de Marcos, capítulo 1, versos de 35 a 39, o conceito humano, ele se faz presente. Você percebeu isso? Volta lá para o texto, olha para a Bíblia. Observe a ação de Pedro e daqueles discípulos que acredita-se que era Pedro, Tiago, João e Filipe. Eram os 4 que foram chamados primeiro. E Pedro toma a palavra e Pedro tem uma ação que é o entendimento humano que é mais eficaz a ação do que a oração, do que a meditação, do que o momento com Deus. Ele diz assim no verso 37, todos te buscam. E o texto no grego diz que ele procurou diligentemente, ou seja, Jesus não estava num lugar fácil de ser encontrado. Eles procuraram até que encontraram Jesus e devem ter falado assim, brincadeira, todo mundo procurando ele lá e ele está aqui orando. Já era de manhã e as pessoas estavam atrás de Jesus para procurar as bênçãos, querendo os milagres. Quanto tempo temos investido em oração? É uma pergunta profunda e necessária. Não estamos agindo como Pedro? Não podemos perder tempo em orar. Isso soa até como um absurdo, mas tem sido a realidade na vida de muitos. Não se tem dado o espaço para Deus. Somente se cria esse espaço com oração, meu amado, com tempo de comunhão. Esse espaço é criado numa atmosfera espiritual, onde você abre a porta da sua vida para este encontro com Deus através da oração. Abre esta porta em receber o Senhor para uma conversa, para um diálogo. Prestou atenção na resposta de Jesus para Pedro? Olha para o texto. É interessante isso. Muitas vezes eu fico abismado com as ações de Jesus, porque Jesus, ele olha além daquilo que eu e você
olharíamos. Com certeza eu e você discutiríamos com Pedro e falaríamos muito para Pedro e tentaríamos ensinar a Pedro naquele momento. Mas Jesus disse assim: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Ou seja, Jesus nem considerou responder ao critério humano. Para ele, oração era fundamental, é fundamental. Sua missão era proclamar o Evangelho, era anunciar que o tempo para o arrependimento chegara, e a oração fazia parte de sua preparação e ação. Pedro ainda não tinha maturidade para compreender o que era oração. Mas e você? Vamos trabalhar sobre isso então? E como você reage quando alguém fala para você assim: vamos orar? No teu coração, o que você pensa? Não, nós temos que fazer. Ou será que você entende? É o tempo de orar. Então vamos orar. Como você tem reagido em relação à oração? Você vai receber um desafio que é para o seu crescimento em oração. E esse crescimento através da oração também. Daqui a pouco vai ser mostrado para você círculos de oração. A cada estudo vai aparecer o item. Hoje você vai receber o número 1, que é para você fazer esse círculo menor, em que você vai do 1 ao 13, crescendo nessa experiência maravilhosa de oração. Está sendo projetado para você agora. E você vai receber isso no teu comunicado da igreja, para que você comece a crescer nesse momento de oração. Está no final da revista da Escola Bíblica Dominical. Já nas últimas páginas você vai encontrar esse círculo de oração. Só que lá estão todos os 13. Eu quero te convidar a você não ser apressado e tentar fazer já o 13. Faça o primeiro. Durante essa semana, olhe qual é o primeiro ponto, é a primeira lição, o que eu tenho que fazer durante essa semana e cumpra aquele desafio. No próximo domingo, você vai ver o segundo desafio e você vai caminhando para esse crescente em oração. Isso vai ser maravilhoso. Meu amado, que o Salmo 139, verso 23 e 24, não seja apenas um versículo para ser decorado. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que o salmista está pedindo é alcançado através da comunhão em oração. É concedendo espaço para o Senhor que Ele pode sondar o teu coração. É concedendo espaço para o Senhor é que Ele pode trabalhar na vida sua, do seu servo. É dando espaço para Ele que Ele vai poder mostrar o que precisa ser mudado, o que precisa ser conservado e o que precisa ser aplicado na sua vida. Sam Tipton, ainda no livro Fator Oração, ele afirma: a oração é ferro usado por Deus para nos marcar. Nós não causaremos impacto no mundo até que tenhamos sido marcados pelo Mestre. A marca de Deus no nosso interior trará vitória às igrejas, comunidades e nações. Eu
eu quero convidar você, nesse início de trimestre, a permitir-se ser marcado pelo Senhor. Mas não um dia só, todos os dias. Marcado no encontro com o Senhor, marcado numa comunhão íntima com Ele em oração. Saiba que a sua vida mudará quando a oração passar a ser mais que um simples ritual, um simples hábito. Sua vida mudará quando você escolher a oração como estilo de vida. Sua vida mudará quando você der mais e mais espaço para Deus. Este é o desafio. Não pegue esse trimestre apenas como mais um período de conhecimento, mas idealize no seu coração, tome a decisão de que nesse trimestre a tua vida de oração vai ser transformada, porque Deus terá espaço na tua vida. Abaixe sua cabeça, feche teus olhos. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, para que tenhamos experiências maravilhosas e grandiosas com o Senhor e que Ele marque a minha vida e a sua vida. Pai querido, diante da Tua palavra, enxergamos esta doutrina tão grandiosa, tão maravilhosa, porque é uma doutrina que nos aproxima da Tua presença. E é isso que o Senhor tem desejado com cada filho seu, com cada servo seu, é o relacionamento íntimo, um relacionamento constante, um relacionamento regular, um relacionamento de amor, um relacionamento de confiança. Pai querido, eu te peço no nome de Jesus que cada pessoa que estará assistindo este estudo comece a tomar essa decisão pessoal de colocar a oração como o centro na sua vida cristã, para que este momento seja grandioso contigo. Pai querido, fala aos corações, trabalha nessas vidas, que este estudo repercuta, ó Deus, em cada vida, para que sejamos, ó Deus, verdadeiras pessoas que orem, não por interesse, mas por desejo de estar na Tua presença. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus faça você usufruir desses momentos maravilhosos com Ele. E que você aceite o desafio. Pegue o círculo de oração que você vai receber e faça durante essa semana o primeiro momento seu. E durante todos os dias da semana, até o próximo domingo, você se dedique nesse primeiro momento. E você vai ver como tua vida vai começar a mudar. Como Deus vai marcar a sua vida. Que Deus te abençoe. E até a próxima aula, o próximo estudo. Porque Deus quer trabalhar no seu coração sobre essa doutrina, oração. Fica com Deus.